Hoje eu vou te ensinar tudo sobre resistores. Tudo mesmo. Eu encontrei vários vídeos aqui no YouTube mostrando um conhecimento sobre isso, um conhecimento sobre aquilo, somente uma parte do conhecimento sobre resistores. Eu tentei agrupar tudo neste vídeo para ficar o mais completo possível. Eu espero que quem assistir esse vídeo até o final saia, no mínimo, expert em resistores. Vamos começar. Eu vou explicar todos esses cálculos aqui, que na maioria é muito simples. Só o último, que é um pouco mais complexo, mas não se preocupe, que eu vou apagar tudo e fazê-lo passo a passo para que cada um de vocês aprenda facilmente toda essa matéria. Então, vamos começar com o básico. O que é resistores? Para que serve? Como são fabricados? Pensa na corrente elétrica, pensa no circuito elétrico como uma água passando por um cano. Se o cano é grande, que vem lá da rua, que abastece todas as casas, aquele cano mais largo, ele vai passar uma grande quantidade de água. O cano que sai na sua casa, na torneira, ele é fino e passa uma pouca quantidade de água. O resistor é basicamente isso. Se você tem um condutor elétrico que a resistência é quase zero, é pequena, assemelha-se ao cano que vem da rua, por exemplo, que precisa passar por grande parte da cidade. Ele não pode ter uma resistência grande. Por isso, nele passa uma grande quantidade de água. Um condutor elétrico seria como isso. Um resistor seria, por exemplo, como o cano que tem na sua caixa d'água, que vai para a pia da cozinha, por exemplo. Esse cano não conseguiria abastecer de água uma cidade, por exemplo. Em regra, não conseguiria. Por quê? Porque a resistência para a água passar dentro dele é muito grande. É muito grande. Basicamente, isso é um resistor, só que ele trabalha na corrente elétrica. Entendeu? A corrente elétrica pode se assemelhar à quantidade de água que está passando. Entendeu? Então, quanto maior for a resistência do resistor, menor será a quantidade de corrente que vai poder passar sobre esse resistor. E como eles são fabricados? De um material de uma resistência ôhmica. O que é uma resistência ôhmica? É um material que em todo valor de, ou quase todo valor de tensão, ele mantém a sua resistência constante. Tem os semicondutores, que são materiais que eles são se comportam como resistores até certa quantidade de tensão. Após essa tensão, ele simplesmente se torna um condutor. Então, não é um material ôhmico, não é uma substância ôhmica. Agora, materiais ôhmicos, resistores ôhmicos, ele não importa se você vai colocar 5, 10, 15 volts de tensão nele, ele vai continuar com a mesma resistência. Então, só aqui você já pegou uma boa parte aí do conhecimento sobre resistores. Como eles são fabricados, eu ainda não falei, a maioria deles são fabricados a partir de filamentos de carbono que são enrolados. E tem um bônus para quem ficar até o final desse vídeo, que é a nossa lâmpada de grafite e um pote de vidro que eu vou ensinar vocês a fazer. A sua própria lâmpada, utilizando uma resistência, utilizando o efeito Joule, como calor e luminosidade. E também, como eu expliquei, todos esses cálculos aqui vão ser provados no multímetro e com resistores reais. Então, vamos começar com os cálculos. São cálculos muito simples, a maioria, pelo menos. Resistores em série. Como você vai identificá-los? Sempre que você vai analisar sempre o começo do circuito e o final do circuito. Sempre que do começo do circuito até o final do circuito só tiver uma forma de energia percorrer ele, vai ser um circuito em série. A título de comparação, temos aqui um circuito em paralelo. Veja que tem duas formas de percorrer. A energia pode percorrer tanto por aqui, quanto pode percorrer por aqui. Então, o circuito é em paralelo. Aqui temos três formas da energia sair do início e chegar ao fim.
Então, temos aqui este e esse circuito em paralelo. Em série, temos o circuito 2, temos o circuito 3 e 4. Ele pode estar tanto dessa forma quanto dessa forma aqui. Olhe que sempre só tem uma forma de percorrer esse circuito, então é um circuito em série. Qual que é a fórmula para ele? R1 mais R2, mais R3 mais R4 mais R5. É só somar os resistores. Essa é a mais fácil que tem. Por exemplo, aqui temos um resistor de 100 e outro de 200 ohms. O que que a gente vai fazer? Vai somar 100 mais 200, 300 ohms. Aqui da mesma forma, não importa como foi desenhado o circuito. Se ele for em série, vai ser dessa forma, o valor vai ser esse. Então, essa é o mais fácil que tem. O segundo mais fácil é um circuito em paralelo com dois resistores. Se tiver apenas dois resistores em paralelo, você pode aplicar essa fórmula aqui, é muito simples. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Mas lembre-se, tem que ter dois resistores apenas em paralelo. Então aqui temos um resistor de 100 e um resistor de 200. Vamos aplicar a fórmula. 100 vezes 200, 20.000, dividido por 100 mais 200, que dá 300. 20.000 dividido por 300 dá 66,7 ohms aproximadamente. E aqui vai ser a mesma conta. Vai ser 66,7 ohms aproximadamente. Se tiver mais de dois resistores em paralelo, o que que você pode fazer? Você pode fazer essa fórmula com dois resistores e o resultado você pode aplicar com outro resistor que também está em paralelo. Então você faria esses dois resistores de 100 e 200, fazia essa conta, ia chegar nesse resultado, 66,7 ohms. Com isso, você pega esse valor e faz a mesma conta, só que com o próximo resistor. Ficaria 66,7 vezes 1.000 dividido por 66,7 mais 1.000. Aí você teria a resistência equivalente desse circuito aqui. E tem uma outra forma de fazer, quando tem mais de dois resistores em paralelo, que é 1 sobre resistência equivalente. É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, quantos tiver. Então, como que a gente pode fazer essa conta aqui? Primeiramente, isso aqui é uma conta de fração. Você tem que saber os princípios da fração. Se você não conhece os princípios da fração, é melhor você ficar com essa outra fórmula aqui e fazer dessa forma que vai ser. É mais trabalhoso, mas é uma forma que você vai entender melhor. Senão você volta ali no tópico de fração, que você vai entender como isso aqui funciona. Como é uma conta de fração, olha aqui, a gente tem 1 sobre REC, que é igual 1 sobre 100, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 1.000, que são os resistores que a gente tem aqui. Primeiramente, o que que você vai fazer? Você vai tirar o MMC de 100, 200 e 1.000. Esse MMC de 100, 200 e 1.000 é 1.000. Então você pega aqui 1 sobre REC é igual, você faz aqui, coloca o 1.000 aqui, que é o MMC, 1.000 dividido por 100 vai dar 10, 1.000 dividido por 200 vai dar 5, 1.000 dividido por 1.000 vai dar 1. Então, somando isso aqui, vai ser 16. Então, fica 1 sobre REC igual a 16 sobre 100. O que que a gente faz? Multiplica cruzado. 16 REC é igual a 1.000. 16 resistências equivalentes é igual a 1.000. Então, a gente passa esse para cá dividindo, passa, passa esse para cá dividindo, e vai ficar como resistência equivalente é igual a 1.000 dividido por 16. Essa resistência equivalente vai ser igual a 62,5. A gente tem aqui no circuito em série 300 ohms, no circuito em paralelo com dois resistores temos 66,7 ohms e no circuito em paralelo com três resistores
a gente tem 62,5 ohms. Essa é a hora que você pode relaxar. Eu sei que ficou meio complexo, mas eu vou explicar detalhadamente. Não se preocupe, você vai aprender essa matéria. Vamos lá, a gente está aqui com o nosso desafio supremo do Enem, mas não é tão difícil assim. Calma, isso é bem simples de fazer. Eu vou ensinar das duas fórmulas. Vamos aqui com a primeira forma de resolver isso aqui. Você vai pegar R1, novamente, você vai gravar essa fórmula vezes R2 dividido por R1 mais R2, certo? Fiz até um B aqui. Mas vamos substituir isso aqui bem rapidinho. A gente vai fazer 100 vezes 200 dividido por 100 mais 200, certo? 100 vezes 200 é 20.000. 100 mais 200, 300. Agora é só fazer a divisão. Dividindo, a gente vai chegar a 66,7 aproximadamente. 66,7 ons. É só isso. Só isso. Você já tem resistência equivalente dessas duas aqui. Mas essa fórmula se aplica somente a duas resistências. E aqui a gente tem três. Como que a gente vai fazer isso? Você vai simplesmente substituir essas duas aqui agora, apaga, ou escreve por cima da prova, no caso, se você for fazer. Você vai substituir essa resistência por uma resistência equivalente com esse valor, 66,7 ohms. E agora o que que a gente tem? Somente duas resistências. A gente vai repetir o mesmo processo. Vem aqui, vamos apagar tudo aqui que o quadro é um pouco pequeno. Vamos apagar. Vamos fazer aqui 66,7 vezes. Aqui é 100, mas era para ser 1000. Tá errado. É, que é a resistência que eu tenho aqui na protoboard. 66,7 vezes 1000 dividido por 66,7 mais 1000. Isso aqui vai dar quanto? Aproximadamente 62,5 ohms. Agora o que que você pode fazer? Simplifica todo o circuito. A gente tem aqui, ó, 62,5 ohms. Muito simples. Agora, circuito em série, o que que a gente faz? Soma. Mais 10, 72,5 ohms. Muito simples. Muito, muito simples. Vamos fazer pelo outro modo agora, que pode ser mais fácil ou mais difícil, depende da quantidade de resistores e o quanto você treinou. Mas se tiver muito resistor, essa aqui vai fazer uma diferença boa. Você vai economizar tempo. Você vai fazer 1 sobre REC é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 ou quantos tiver. Certo? Vamos desenhar aqui o circuito de novo. A gente tem uma resistência de 10 aqui. Tem uma resistência de 100 aqui. Tem uma resistência... Opa! Tem uma resistência de 200 aqui. 200. E tem uma resistência de 1000 aqui. Certo? O mesmo circuito que a gente fez anteriormente. Só que a gente vai resolver de outra forma. Certo? Essa fórmula você vai precisar de saber o básico de fração, saber os conceitos de fração, MMC e álgebra básica. Você precisa estar com isso enraizado. Então vamos fazer. 1 sobre REC é igual 1 sobre 100 mais 1 sobre 200 mais 1 sobre 1000. O que que a gente vai fazer? Primeiramente, está igualando fração, você tira MMC entre esses três valores aqui. O MMC dos três é igual a 1000. 1000. Você pega o 1000, divide por 100,
a gente tem 10. Pega o 1000 e divide por 200, a gente tem 5. Pega o 1000 e divide por 1000, a gente tem 1. Isso tudo aqui vai dar 16 dividido por 1000, que é igual a 1 sobre REC. Vamos apagar aqui, só para não ficar muito confuso. A gente tem que 1 sobre REC é igual a 16 dividido por 1000, que é o valor que a gente chegou ali. O que a gente vai fazer agora é só multiplicar cruzado. Ó, a gente tem que... Começa sempre pelo a incógnita. REC, a gente tem que 16 REC vezes 16, então 16 REC igual a 1 vezes 1000, igual a 1000. Certo, 16 REC é igual a 1000. Agora a gente só passa dividindo, simplesmente. Então a gente tem que REC é igual a 1000, desculpa pela letra porque eu estou fazendo rápido, dividido por 16. REC é igual a 1000 dividido por 16. Dividindo, a gente vai chegar em aproximadamente 62,5 ons. Não é tão difícil assim, né? Volta o vídeo, faz passo a passo, a gente tem que fazer exercício também para fixar isso aqui. Mas agora, lembrando, a gente fez essa fórmula toda, pode apagar tudo isso aqui e substituir por uma resistência equivalente, 62,5 ohms, que vai somar com essa, vai dar 72,5 ohms também. Tudo certo? Eu acho que agora deu para aprender bacana. Eu acho que agora não dá para ter dúvida aqui. Agora que você ficou até aqui, viu todos esses cálculos, aprendeu como faz. Eu provei todos esses cálculos utilizando a minha protoboard e o multímetro. Agora você que ficou até aqui tem um bônus. Vamos fazer a nossa lâmpada utilizando uma resistência de grafite e um pote de vidro de azeitona e uma vela de aniversário. Vamos lá fazer essa lâmpada que é um experimento bem legal. O vídeo que eu gravei de como construir essa lâmpada passo a passo foi corrompido, mas como esse vídeo já está chegando a quase 20 minutos, eu vou apenas explicar rapidamente o que é e como você pode construir na sua casa. Esse é um modelo da primeira lâmpada inventada no mundo por Thomas Edison, que consiste numa resistência de carbono. Neste caso, a gente vai utilizar grafite de lapiseira. Pode ser 0,7 ou 0,9, pelos testes que eu realizei. 0,7 fica um pouco mais fraco, você tem que usar no 6 volts. E 0,9 é um pouco mais forte, bem mais forte, na verdade, e você tem que usar no 12 volts. Eu vou explicar como usar essas tensões, vou explicar tudo, calma. Primeiramente, você vai precisar de um pote de vidro que vede muito bem, com tampa. Pode ser um pote de azeitona, por exemplo. O importante é que não deixe entrar oxigênio para dentro do pote. Você vai precisar de 2 fios, pode ser fio de antena, qualquer tipo de fio. O importante é que ele vede muito bem na tampa. Quando você furar a tampa e passar esses fios, não pode entrar oxigênio. Você tem que passar cola quente em volta ou cola de silicone, certo? Então você vai precisar desse pote de vidro, de uma vela de aniversário, que você vai ter que pregar no fundo do pote. Você pode utilizar a própria cera da vela para colar ela no fundo do pote. Então deixa ela pingando, colar a base lá no fundo do pote. Ok. Vai furar a tampa, cuidado para não estragar a vedação. Você pode medir ali cerca de meio centímetro da borda da tampa para fazer a furação de cada lado, para poder passar os fios. Pode utilizar um prego também, sem problemas. Passe os 2 fios e passe cola quente em volta dos fios ou cola de silicone, alguma cola que vede muito bem. Lá na outra ponta dos fios, você vai prender um pedaço de grafite, um grafite de lapiseira. Eu recomendo fazer com 2 grafites, porque fica muito mais legal e fica muito mais difícil de quebrar, porque manuseando esse grafite, você pode quebrar facilmente. Eu mesmo quebrei várias vezes aqui. Então coloque 2 grafites, enrole na ponta dos fios. E agora, sua lâmpada está praticamente pronta. Você vai precisar acender a vela dentro do pote
e fechar a tampa. Você vai ver que a vela vai começar a apagar, vai apagar lentamente. Isso significa que o projeto funcionou, você está consumindo o oxigênio que tem dentro do pote. Se você não fizer isso, sua lâmpada vai queimar muito rápido. Então você precisa tirar o oxigênio do pote, queimar ele, transformar em gás carbônico, em outros gases. Então você vai ver que a vela vai apagar. Nesse momento, você vai poder ligar um fio da sua lâmpada no fio preto da fonte de computador e o outro fio você pode ligar no fio vermelho ou no amarelo. Um grafite você liga no vermelho, dois grafites você liga no amarelo, que um é 6 volts, o outro é 12 volts. Quando você ligar esse fio, se sua fonte estiver funcionando, já vai acender a lâmpada na hora. Se sua fonte não estiver funcionando, se você for utilizar uma fonte de computador, por exemplo, primeiramente, para ativar essa fonte, você precisa jampear ou emendar o fio verde dessa fonte, daquele conector grandão que tem um monte de fios. Você vai precisar conectar o fio verde do meio desse conector no fio preto. Geralmente é só um fio verde mesmo que tem nessa fonte. Você precisa conectar esse fio verde a um fio preto e ela vai ligar. Fazendo isso, sua lâmpada vai funcionar. E olha só o resultado. Primeiramente, utilizando 6 volts e um grafite. E agora utilizando 12 volts, dois grafites e criando uma super lâmpada. Então é isso. Chegamos ao final deste vídeo com um projeto bem louco. É um projeto bem bacana para a feira de ciências ou para fazer em casa mesmo, para testemunhar a física com seus próprios olhos. Vamos abrir a garrafa, deixar o ar entrar no pote agora. E é assim que eu termino esse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, quer ver vídeos sobre mais componentes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual vídeo você quer ver aqui no canal. Te vejo na próxima.